Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com as nossas videoaulas. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro período da Era Vargas, no Estado Novo. A Era Vargas, conforme vocês sabem, durou 15 anos e foi dividida em 3 períodos. O primeiro período, o governo provisório. O segundo período, o governo constitucional. E o terceiro período, o período denominado de Estado Novo, conhecido também como período ditatorial. Nós vamos compartilhar a apresentação em PowerPoint para que vocês tenham contato com as anotações desta situação de aprendizagem, também com algumas imagens escolhidas e que são muito importantes para a compreensão deste assunto. Bons estudos e boa aula para vocês. Vamos ampliar aqui as nossas áreas de transferência, para que vocês consigam acompanhar a aula ao mesmo tempo que vem o professor. A Era Vargas, o Estado Novo, é uma situação de aprendizagem para os 9º anos. Há sempre uma seção nas nossas situações de aprendizagem que se intitula Ligando os Pontos. O que isto significa? Que ela estabelece uma conexão entre o que nós estudamos na situação de aprendizagem anterior e aquilo que nós vamos estudar nessa situação de aprendizagem. Eu quero destacar aqui 4 pontos que nós já estudamos. O primeiro ponto é que no ano de 1932 ocorreu no estado de São Paulo uma revolução chamada Revolução Constitucionalista. Nessa revolução, o estado de São Paulo se levantou contra o governo federal. Ele reuniu tropas e se colocou num conflito, numa guerra contra o governo federal. A Revolução Constitucionalista ela tinha 2 objetivos. O primeiro delas era as oligarquias cafeeiras do estado de São Paulo retomarem o poder. Mas o segundo ponto era a convocação de uma nova Assembleia Constituinte e a convocação de novas eleições. A segunda coisa que nós vimos nas situações de aprendizagem anteriores é que os paulistas foram derrotados nesta guerra. Eram numericamente e militarmente muito inferiores às tropas do governo federal. Mas eles foram vitoriosos em seus ideais. Por quê? Porque, terminada a guerra, Getúlio Vargas resolve convocar uma Assembleia Nacional Constituinte e é promulgada uma nova Constituição para o país, no ano de 1934. O terceiro ponto que nós vimos é que no governo constitucional de Vargas haviam diferentes ideologias que disputavam espaço. Uma delas intitulada integralismo. E ela era inspirada no nazifascismo. É bom lembrar que lá na Europa, a Itália estava se configurando politicamente e economicamente sob o regime fascista, e a Alemanha estava se configurando politicamente e economicamente sob o regime nazista. Nazismo e fascismo são muito parecidos. Então, o integralismo ele trazia um pouco dessas 2 ideologias e foi, portanto, chamado de um regime de inspiração nazifascista. O aliancismo ele se inspirava no socialismo comunista. É bom lembrar que em 1917 a Rússia foi o primeiro país a ter uma revolução socialista. E o socialismo estava em alta naquela época. E havia em diversas partes do mundo a divulgação dessa ideologia socialista, inclusive no Brasil. Portanto, o aliancismo que havia no Brasil era inspirado no socialismo comunista. Em 1935, nós vimos que houve uma intentona comunista, liderada por João Carlos Prestes. Houve, portanto, uma tentativa de implantar socialismo ou comunismo aqui no país. E Vargas, então, aproveitando-se dessa ameaça socialista ou dessa ameaça comunista, ele dá um golpe de Estado e instaura o Estado Novo. Você sabe o que é um golpe de Estado? Qual a diferença de uma revolução e um golpe de Estado?
Uma revolução é quando alguém que está fora do poder toma o poder, através de armas, através de um conflito, de uma guerra. Um golpe de Estado é quando alguém que está no poder, ele dá um golpe para permanecer no poder. Este foi o caso de Getúlio Vargas, quando instaurou o Estado Novo em 1937. O governo ditatorial, portanto, foi um governo que foi do ano 1939 até 1945. Observe que, vamos ampliar aqui de novo, de acordo com a Constituição de 1934, as novas eleições deveriam ocorrer em janeiro de 1938. E a campanha já havia sido iniciada para novas eleições, como pressupunha a Constituição. Esta campanha começou no ano de 1937, e os paulistas eles lançaram Armando Salles de Oliveira como um candidato à presidência da República. E Getúlio Vargas, que aparentemente aceitava novas eleições, ele passou a apoiar o escritor paraibano José Américo de Almeida. Só que era mera farsa. Getúlio Vargas, nos bastidores, ele preparava um golpe de Estado. Por quê? Porque ele queria permanecer no poder. E qual era o motivo que ele alegaria para permanecer no poder e dar um golpe de Estado? A intentona comunista, ou seja, a ameaça da instauração do comunismo no país. Conforme vocês já perceberam, em 1935, Carlos Prestes, ele, colocando-se à frente de tropas, ele tentou tomar o poder e instaurar o comunismo aqui no país, aqui no Brasil. Portanto, houve a instauração de um golpe de Estado e a instauração, através desse golpe, do Estado Novo. E quem ajudou Getúlio Vargas nisto foram exatamente os integralistas. Lembrem-se que eram inspirados nos ideais nazifascistas. Ele alegou que havia um plano para tomar o poder e instaurar o comunismo no Brasil, chamado Plano Cohen. Descobriu-se posteriormente que este plano, na verdade, não existia. Ele foi elaborado pelos integralistas e alguns chefes militares do governo de Vargas tomaram este plano, falsamente elaborado pelos integralistas, e disseram que era um plano dos comunistas para tomar o poder. Em 10 de novembro de 1937, as tropas federais fecharam o Congresso Nacional e, no mesmo dia, Vargas, por uma transmissão de rádio, que era o meio de comunicação mais usado naquela época, ele informou à população que havia sido instaurado o Estado Novo. Olha que interessante as medidas que foram tomadas com a instauração do Estado Novo. Veja que não eram em nada democráticas. As eleições foram suspensas. Os partidos políticos foram dissolvidos. Os governadores de estado foram novamente substituídos por interventores. E uma nova Constituição foi feita e foi imposta às pessoas, denominada de Instituição Polaca, porque ela se inspirava na Constituição fascista da Polônia. Ou seja, a partir desse momento, não havia mais democracia no país, não havia mais as liberdades individuais no país, as eleições para governadores do estado não poderiam ocorrer mais e as pessoas que pensavam diferente corriam sérios riscos. Observe que o desejo de muitas pessoas hoje em dia de que os militares tomem o poder, que os militares fechem o Congresso Nacional, de que os militares fechem o Supremo Tribunal Federal, e que haja uma intervenção militar no país, ele é uma coisa que vem acontecendo ao longo da história e que se mostra presente em determinados momentos, especialmente em momentos de conflitos mais sérios. Interessante pensar que também a ameaça comunista ela vem lá desde 1935 até o ano de 2021,
produzindo efeitos políticos no nosso país. Há uma frase muito comum que foi falada e foi divulgada nas eleições passadas. A nossa bandeira é verde e amarela e jamais será vermelha. Por quê? Porque a bandeira vermelha, com uma foice e um machado, é o símbolo da bandeira comunista. Em 1937, foi instaurada, então, uma nova Constituição no país. Constituição que era inspirada mesmo na Polônia, foi denominada de Polaca. Quais eram as principais medidas desta Constituição? A primeira medida é que o mandato presidencial ele seria prorrogado por 6 anos, em vez dos 4 anos normais. Segundo é que interventores chefiariam os governos estaduais, ou seja, eles eram nomeados pelo presidente da República e governavam os estados, não eram eleitos. Terceira medida, qualquer tipo de greve estava proibido, era considerada antissocial. Portanto, as greves eram duramente reprimidas, os grevistas eram perseguidos e presos. O quarto ponto, os sindicatos poderiam até existir, mas deveriam ficar vinculados ao governo. O outro ponto foi a criação de um Conselho de Economia Nacional, que deveria organizar a economia do país, emitir parecer sobre os projetos governamentais e editar normas que regulassem as relações de trabalho. E como ficavam, então, as liberdades individuais? Eu vou minimizar aqui para que nós possamos ver. Bom, neste período do Estado Novo, os adversários políticos foram duramente perseguidos. Em todo o país passou a existir e a vigorar o estado de emergência. Há alguns estados que são decretados em momentos específicos. Eu vou citar e depois, se vocês tiverem curiosidade, podem até pesquisar, mas há o estado de sítio, há o estado de calamidade pública e há o estado de emergência que foi instaurado na época do Estado Novo. O estado de emergência ele autorizava o governo a invadir domicílios, a prender pessoas e a expulsar do país os opositores. Os meios de comunicação, jornais, rádio, teatro e cinema, não tinha televisão naquela época, passaram a ser censurados através do DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda. E foi o DIP que criou a Hora do Brasil, que existe até hoje. Se alguém tiver curiosidade de ouvir um dia, das 19 às 20 horas, todas as rádios transmitem a Hora do Brasil. O DIP ainda tinha a missão de cuidar da boa imagem de Getúlio Vargas, desenvolvendo algo muito que ocorria lá no sistema nazi-fascista. E por que não dizer também no regime socialista, que era o culto à personalidade. Então, imagens de Vargas eram selecionadas criteriosamente pelos fotógrafos. Quando ele estava, por exemplo, cuidando de um mendigo, quando ele estava tendo uma atitude carinhosa como uma criança. E estas imagens eram amplamente divulgadas para que o culto à personalidade de Vargas ele ocorresse no país. Houve aí um grande investimento no aparato escolar também, em materiais didáticos, obrigou-se ao ensino cívico, ao canto coral, a desfiles majestosos, e os livros didáticos, obviamente, exaltavam o culto a Vargas. E a economia do Brasil, como ficou nesse período? Por incrível que pareça, a economia brasileira cresceu grandemente. É bom lembrar que estamos aqui, na época do Estado Novo, no contexto da Segunda Guerra Mundial. E Vargas, então, ele assumiu uma posição muito prática em relação às potências que estavam em guerra. Ele estabeleceu relações comerciais tanto com os Estados Unidos quanto com a Alemanha. E ameaçava ou apoiar os Estados Unidos ou apoiar a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Quem lhe desse mais vantagens receberia o seu apoio e receberia o apoio do Brasil. Ele tirou proveito das rivalidades existentes entre estas potências. Sendo assim, selou acordos comerciais muito interessantes com a Alemanha, ao mesmo tempo que selou acordos comerciais com os Estados Unidos. E é no contexto da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos buscavam uma base de apoio no Brasil, ou seja, um lugar onde pudesse pousar os seus aviões aqui no Brasil, porque isso era estratégico na guerra,
é que Vargas conseguiu crédito e autorização para a instalação da Companhia Siderúrgica Nacional, que foi o passo mais importante para que o Brasil pudesse ter um parque industrial, para que o Brasil pudesse produzir, por exemplo, locomotivas, produzir carros, porque essa companhia siderúrgica ela beneficiaria, produziria o aço no país, indispensável para a existência destas indústrias. Vargas, portanto, foi muito sábio nesta condução e foi muito versátil na condução da economia nesse momento delicado em que o mundo inteiro se digladiava na Segunda Guerra Mundial. Nesse período foram instalados grandes companhias e grandes obras no país. Em 1938 foi criado o Conselho Nacional do Petróleo, responsável pela administração das jazidas de petróleo. É Vargas quem cria a Petrobras, por exemplo. Em 1930 foram criadas as empresas estatais Companhia do Vale do Rio Doce, que é encarregada de extrair e exportar minério, exportar minério de ferro de Minas Gerais, e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, cuja foto vocês podem ver, que tinha por objetivo gerar energia elétrica para o país. Vale destacar que os Estados Unidos aqui é com letra maiúscula. Meu programa de geração de PPT, de PowerPoint, ele deixa em minúsculo, e eu esqueci de mudar esta. E Getúlio Vargas foi considerado, foi tido como o pai dos pobres. Por quê? Porque ele tomou algumas medidas muito populares, que agradaram a população mais pobre do Brasil. Por exemplo, os sindicatos foram organizados em categoria profissional e podiam existir, embora fossem supervisionados pelo Estado. Ele instituiu a Justiça do Trabalho, para que os conflitos entre patrões e empregados fossem resolvidos, fossem conciliados. Ele criou a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, e essa CLT reuniu uma série de conquistas dos trabalhadores, como, por exemplo, proibição do trabalho para menores de 14 anos, igualdade salarial entre homens e mulheres, jornadas de trabalho de 8 horas, licença gestante, licença saúde, 13º, dentre outros direitos que vigoram até hoje. Estas leis beneficiavam as classes mais humildes, mais pobres, e por isso ele recebe o nome de pai dos pobres. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que essa videoaula os ajude a realizar as atividades. Uma dica muito importante: consultem apenas o texto, tão somente o texto, exclusivamente o texto para responder as questões. Não usem os mecanismos de busca, seja no Google, ou seja de que outros mecanismos forem. Estes mecanismos limitam a inteligência de vocês e deixam vocês mal acostumados, além de induzirem vocês ao erro. O que eu tenho observado nas correções das atividades é que os que têm buscado esse mecanismo têm errado todas as questões. E se erram as questões, obviamente, eu não posso avaliar vocês corretamente. Leiam o texto uma vez, 2 vezes, assistam uma vez esse vídeo e vocês conseguirão responder com facilidade as questões. Então, só o texto, apenas o texto, tão somente o texto, nada mais do que o texto, para responder as questões. Se tiverem dúvidas, podem me procurar. Eu estarei pronto para responder as questões e tirar toda e qualquer dúvida de vocês. Ok? Façam o melhor. Invistam em vocês. Acreditem em vocês, porque eu acredito na capacidade de cada um de vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus.